Uma escrava grávida foi brutalmente chicoteada e desmaiou durante o castigo. Todos pensaram que ela e o bebê morreriam. Mas quando a criança nasceu prematuramente após horas de agonia, algo absolutamente impossível aconteceu. O bebê não chorou. Em vez disso, ele abriu os olhos, estendeu a mãozinha e tocou a parteira. E naquele instante, algo milagroso e inexplicável começou a acontecer que mudaria tudo para sempre. Mas antes de você descobrir que dom sobrenatural esse bebê possuía e como ele usou esse poder para transformar vidas, me conta. De que cidade você está assistindo agora? Escreve aqui nos comentários. E se inscreve no canal porque essa história vai te deixar sem palavras e te fazer acreditar em milagres. Aperta o botão vermelho agora. Vamos lá! A tarde de julho de 1861 era sufocante na plantação Westwall, localizada no interior profundo da Louisiana, quando Grace, uma escrava grávida de 8 meses, foi arrastada pelos capatazes para o pátio central sob acusação de ter quebrado acidentalmente um valioso vaso de porcelana chinesa no grande casa. Ela tinha apenas 23 anos, mas seu rosto magro e marcado por cicatrizes antigas a fazia parecer uma década mais velha, resultado de anos de trabalho extenuante e punições frequentes. Sua barriga proeminente se movia com os chutes vigorosos do bebê dentro dela, como se a criança pressentisse o perigo iminente que se aproximava. O Sr. Edmund Westwall, proprietário da plantação e de 180 escravos, era conhecido em toda a região como um dos homens mais cruéis e implacáveis do Sul, um homem que governava sua propriedade com punho de ferro e que não tolerava o menor desvio de suas regras absolutas. Ele emergiu da varanda da grande casa com passos pesados, seu rosto vermelho de raiva, segurando em sua mão direita um chicote de couro trançado com pontas de metal, o mesmo instrumento de tortura que havia marcado as costas de dezenas de escravos ao longo dos anos. Você acha que pode destruir minha propriedade sem consequências? Gritou ele com voz trovejante que ecoou por toda a plantação, fazendo os outros escravos que observavam a cena de longe estremecerem de medo. Grace caiu de joelhos, suas mãos juntas em súplica desesperada, lágrimas escorrendo abundantemente por seu rosto. Por favor, Senhor, foi um acidente, eu juro por Deus Todo-Poderoso. Eu tropecei, não vi o vaso, eu estava carregando a bandeja pesada e minhas mãos escorregaram. Por favor, Senhor, pense no bebê, eu imploro. Sua voz era entrecortada por soluços de puro terror, sabendo muito bem que súplicas raramente moviam o coração de pedra de Westwall. Mas o Sr. Westwall não demonstrou o menor traço de compaixão ou misericórdia. O bebê, ele riu com um som cruel e sarcástico. O bebê é minha propriedade, assim como você. E propriedade que não tem valor pode ser descartada. Talvez uma boa lição te ensine a ter mais cuidado. Ele fez um gesto brusco para os capatazes, 2 homens brancos grandes e brutais chamados Pike e Morrison, que imediatamente agarraram Grace pelos braços, a levantaram com força apesar de seus gritos e protestos desesperados, e a amarraram firmemente ao poste de castigo no centro do pátio, o mesmo poste manchado com o sangue seco de incontáveis vítimas anteriores. Grace tentou se contorcer, tentou proteger sua barriga, mas as cordas eram apertadas demais, cortando dolorosamente sua pele. Os outros escravos foram forçados a se reunir em círculo ao redor do poste para testemunhar a punição, uma tática que Westwall sempre usava para incutir medo e obediência através do exemplo brutal. Entre a multidão forçada a assistir estava Ruth, a mãe idosa de Grace, que cobriu o rosto com as mãos tremendo incontrolavelmente, incapaz de suportar ver sua filha e neto não nascido em tal perigo mortal. O primeiro golpe do chicote cortou o ar com um som sibilante terrível antes de atingir as costas de Grace com força brutal, rasgando o tecido fino de seu vestido e abrindo um corte profundo em sua pele morena. Ela gritou com uma intensidade que gelou o sangue de todos os presentes, um grito primordial de dor insuportável que ecoou através dos campos de algodão e chegou até os quartos dos escravos mais distantes. Seu corpo se contorceu violentamente contra as cordas, cada músculo tenso em agonia. O segundo golpe veio rapidamente após o primeiro, depois o terceiro, o quarto, cada um deixando uma nova marca sangrenta cruzando suas costas já marcadas por cicatrizes antigas. O sangue começou a escorrer em fios vermelho escuros, manchando o vestido rasgado e pingando no chão de terra batida, formando pequenas poças escuras.
Grace continuava gritando, implorando, rezando em voz alta: Jesus, ajude-me. Senhor, proteja meu bebê. Por favor, alguém pare isso. Mas ninguém podia intervir. Qualquer escravo que ousasse interferir em uma punição seria imediatamente chicoteado também, possivelmente até a morte. Após o 8º golpe brutal, Grace começou a sentir tonturas intensas, sua visão ficando embaçada e escura nas bordas. Seu corpo, já enfraquecido por meses de trabalho pesado com nutrição inadequada durante a gravidez, simplesmente não conseguia mais suportar a dor extrema e o trauma físico. Ela sentiu uma umidade quente entre suas pernas e percebeu com horror absoluto que algo estava errado. Muito errado, com o bebê. Uma dor diferente, mais profunda, começou em seu abdômen, uma contração violenta que nada tinha a ver com os golpes do chicote. O 9º golpe caiu, e o mundo de Grace começou a girar descontroladamente. Ela mal conseguia respirar, cada tentativa de puxar ar resultava em dor aguda nas costelas. O 10º golpe foi o último que ela sentiu conscientemente. Seu corpo finalmente cedeu à sobrecarga de dor e trauma, e Grace desabou contra as cordas que a mantinham amarrada ao poste, completamente inconsciente, seu corpo pendurado frouxamente como uma boneca de pano. Ela desmaiou. Senhor! Gritou Pike, o capataz, com um toque de preocupação em sua voz, não por compaixão, mas porque um escravo morto representava perda financeira significativa. Vestuou aproximou-se, observando o corpo inerte de Grace com olhos frios e calculistas. Ele podia ver o sangue, podia ver a barriga ainda grande e o movimento fraco dentro dela. Soltem-na e levem para a enfermaria, ordenou ele casualmente, enrolando o chicote ensanguentado. Se ela sobreviver à noite, sobrevive. Se não, bem, ela foi avisada sobre destruir minha propriedade. Ruth, a mãe de Grace, correu imediatamente para a frente no momento em que as cordas foram cortadas, pegando o corpo desfalecido de sua filha antes que caísse no chão empoeirado. Ela estava acompanhada por outras 2 mulheres escravas, Sarah e Dinah, que ajudaram a carregar cuidadosamente Grace para a pequena enfermaria, um galpão de madeira com apenas alguns colchões velhos e suprimentos médicos mínimos. A enfermaria da plantação Vestuou era um lugar sombrio, deprimente e opressivo, com apenas uma pequena janela empoeirada e rachada que deixava entrar um feixe fraco e irregular de luz solar poeirenta que cortava a penumbra do interior como uma lâmina pálida. O ar estava pesado, quase sufocante, carregado com o cheiro pungente de ervas medicinais secas penduradas do teto em cachos amarrados, sangue antigo que havia impregnado as tábuas de madeira do chão ao longo dos anos, suor de incontáveis corpos doentes e feridos, e aquele odor indefinível mas inconfundível de sofrimento humano prolongado que parecia ter se infiltrado nas próprias paredes do lugar. Ruth e as outras mulheres deitaram cuidadosamente o corpo inconsciente e ensanguentado de Grace em um dos 4 colchões de palha velha e achatada alinhados contra a parede, seu vestido rasgado e completamente encharcado de sangue colado grotescamente em suas costas feridas como uma segunda pele macabra. Vá buscar água limpa e todos os panos que puder encontrar, ordenou Ruth para Sarah com urgência, sua voz tremendo visivelmente de emoção contida mas forçando-se a permanecer firme e focada porque ela havia ajudado a tratar feridos e moribundos muitas vezes antes ao longo de seus 52 anos de vida em cativeiro e sabia por experiência dolorosa que não havia tempo para entrar em pânico ou se permitir ser paralisada pelo medo se quisessem ter alguma chance de salvar sua filha e seu neto não nascido. Dinah, pegue as ervas medicinais da prateleira, especialmente o yarrow para estancar o sangramento, a calêndula para prevenir infecção nas feridas abertas, e o chá de folha de framboesa se ainda tivermos para ajudar com o trabalho de parto que está claramente começando. Enquanto as outras mulheres corriam apressadamente para buscar os suprimentos desesperadamente necessários, seus pés descalços batendo nas tábuas de madeira velha, Ruth ajoelhou-se com dificuldade ao lado de sua filha única, suas próprias articulações doendo de décadas de trabalho brutal nos campos, colocando uma mão trêmula e calejada na testa quente, úmida e coberta de suor frio de Grace. Aguenta firme, minha menina preciosa, sussurrou ela com voz embargada, lágrimas quentes correndo livremente por seu rosto enrugado, sulcado e cansado, deixando trilhas limpas através da poeira e sujeira acumuladas. Você é forte. Você sempre foi a mais forte de todos nós desde que era uma criancinha.
E esse bebê precisa de você para viver, ele precisa de sua força agora mais do que nunca. Grace permanecia completamente inconsciente, seu corpo imóvel exceto pelos tremores ocasionais, sua respiração superficial, irregular e preocupantemente fraca, pequenos gemidos baixos de dor aguda escapando involuntariamente de seus lábios secos e rachados mesmo em seu estado profundo de inconsciência. Sua barriga proeminente se contraía esporadicamente com espasmos visíveis, e Ruth colocou ambas as mãos sobre ela com reverência e medo, sentindo através da pele esticada os movimentos do bebê dentro. Movimentos que pareciam notavelmente menos vigorosos, menos frequentes do que haviam sido apenas horas antes quando Grace ainda estava consciente. O que encheu o coração de Ruth com um pavor gelado e sufocante que ameaçava roubar seu próprio fôlego. Quando Sarah voltou correndo com uma grande bacia de barro cheia de água que havia acabado de buscar do poço e vários panos relativamente limpos que havia conseguido encontrar, Ruth começou imediatamente o processo extremamente delicado, doloroso e necessário de limpar as feridas abertas e horríveis nas costas mutiladas de Grace. Cada toque, por mais gentil, suave e cuidadoso que Ruth tentasse ser, fazia o corpo inconsciente de Grace se contorcer involuntariamente e gemer mais alto em agonia, mesmo mergulhada profundamente em seu estado de não consciência. O sangue continuava fluindo constantemente das feridas mais profundas, manchando os panos brancos de um vermelho escuro perturbador quase imediatamente após Ruth aplicá-los, criando uma pilha crescente de tecidos ensanguentados no chão ao lado do colchão. Ruth trabalhou com mãos experientes por décadas de prática, mas que agora tremiam visivelmente de emoção e exaustão, aplicando pressão firme mas cuidadosa para tentar estancar o sangramento mais severo, limpando meticulosamente cada corte profundo e rasgado com água e depois com uma infusão de ervas antissépticas, removendo com cuidado infinito pequenos fragmentos de tecido rasgado, partículas de sujeira e até pequenas lascas de madeira do poste que haviam sido cruelmente empurradas para dentro da carne viva pelo impacto violento do chicote com pontas de metal. O bebê está vindo, Ruth, disse Dinah de repente com voz aguda e assustada, apontando com mão trêmula para a parte inferior do corpo de Grace onde sangue vermelho vivo e líquido amniótico claro se misturavam em uma poça crescente, manchando o colchão de palha já velho e sujo. Está acontecendo agora. Mas é cedo demais. Muito cedo. Ela está apenas com 8 meses. O bebê não está pronto ainda. Ruth sentiu seu coração afundar dolorosamente em seu peito, como se uma mão gelada tivesse agarrado e espremido o órgão vital. Um bebê nascido prematuramente em um mês completo, especialmente nas condições absolutamente brutais de uma plantação de escravos sem acesso a qualquer tipo de cuidados médicos adequados, modernos ou até básicos, tinha chances terrivelmente pequenas de sobrevivência. A maioria morria nas primeiras horas ou dias. Seus pequenos pulmões simplesmente não desenvolvidos o suficiente para funcionar adequadamente. Seus corpos minúsculos não fortes o suficiente para regular temperatura ou sugar leite materno efetivamente. E Grace, em seu estado gravemente enfraquecido após perda de sangue severa, trauma físico extremo e choque do chicoteamento brutal, poderia muito facilmente, muito provavelmente morrer durante o próprio processo de parto, deixando tanto mãe quanto criança perdidos. Precisamos de mais ajuda especializada imediatamente, disse Ruth, tentando desesperadamente manter algum tipo de calma exterior apesar do pânico crescente, avassalador que borbulhava em seu peito e ameaçava escapar como um grito. Sarah, corra o mais rápido que puder e vá buscar a parteira Mamalu, e não aceite não como resposta, não importa o que ela esteja fazendo ou onde esteja. Diga a ela que é literalmente vida ou morte, que Grace e o bebê vão morrer se ela não vier imediatamente. Sarah saiu correndo da enfermaria como se sua própria vida dependesse disso, a porta batendo violentamente atrás dela. Enquanto esperavam ansiosamente, cada segundo parecendo se arrastar por uma eternidade angustiante, pela parteira experiente chegar, as contrações de Grace se intensificavam dramaticamente e aceleravam em frequência mesmo em seu estado inconsciente, seu corpo operando em puro instinto animal de sobrevivência, trabalhando automaticamente para expelir o bebê apesar do trauma severo, do choque fisiológico e da perda de sangue contínua que havia sofrido e continuava sofrendo. Dinah segurava a mão fria e úmida de Grace, murmurando orações fervorosas em voz baixa mas intensa. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus,
tem misericórdia desta tua serva. Protege esta mãe e esta criança. Não os leves ainda, não assim, não desta forma terrível. Eles não merecem isto. Por favor, Senhor, mostra a tua misericórdia. Ruth juntou-se às orações enquanto continuava trabalhando freneticamente para limpar as feridas e tentar controlar o sangramento, suas próprias lágrimas caindo sobre o corpo de sua filha enquanto suas mãos moviam-se com propósito desesperado. Sabendo que estava fazendo tudo o que podia, mas temendo profundamente que tudo o que podia fazer simplesmente não seria suficiente para salvar as duas vidas preciosas que pendiam tão perigosamente na balança entre vida e morte. Mama Lu, uma escrava respeitada de 63 anos com cabelos completamente brancos como neve, profundamente encaracolados e geralmente cobertos por um lenço colorido, e mãos grandes, calejadas e marcadas por décadas ajudando a trazer centenas de crianças, tanto escravas quanto brancas, ao mundo em circunstâncias que variavam de rotineiras a absolutamente desesperadoras. Entrou apressadamente na enfermaria sufocante com sua bolsa de parteira feita de tecido remendado múltiplas vezes. Pendurada em seu ombro, batendo contra seu quadril enquanto ela se movia com surpreendente agilidade para sua idade. Seus olhos experientes e profundamente sábios, rodeados por rugas de expressão conquistadas duramente, imediatamente avaliaram a situação extremamente grave diante dela com a eficiência de décadas de experiência. O corpo inconsciente, brutalmente ferido e ensanguentado de Grace deitado no colchão sujo, o sangue vermelho vivo e o líquido amniótico claro misturados formando poças. As contrações violentas que agitavam seu abdômen proeminente em intervalos cada vez mais curtos e mais intensos. As feridas horríveis e ainda sangrando em suas costas. Jesus misericordioso, ajuda-nos agora, murmurou Mama Lu em voz baixa mas fervorosa, fazendo rapidamente o sinal da cruz sobre seu próprio peito com uma mão enquanto a outra já estava alcançando sua bolsa para pegar suprimentos, mas ela se recompôs quase instantaneamente, empurrando qualquer choque ou horror emocional para o fundo de sua mente onde não pudesse interferir com o trabalho crítico à frente, e assumiu o comando total da situação caótica com a autoridade tranquila, firme e inquestionável que vinha de décadas de experiência salvando vidas em circunstâncias impossíveis. Ruth, continue aplicando pressão firme mas gentil nas costas dela com esses panos limpos embebidos na solução de ervas para controlar o sangramento o máximo possível. Essas feridas são graves mas não são a ameaça mais imediata agora. O parto é, ordenou Mama Lu rapidamente. Sua voz calma mas absolutamente autoritária enquanto ela se ajoelhava aos pés do colchão e começava a examinar Grace. Dinah, segure as pernas dela firmemente. Quando as contrações vierem, elas vão ser violentas mesmo que ela esteja inconsciente, e precisamos mantê-la estável. Sarah, eu preciso de mais panos limpos, toda a água quente que conseguir encontrar ou ferver rapidamente, e as tesouras pequenas e afiadas da minha bolsa para cortar o cordão umbilical quando chegar a hora. As próximas 2 horas longas, exaustivas e agonizantes foram um pesadelo visceral de dor intensa, sangue abundante, suor, lágrimas, e orações desesperadas murmuradas continuamente por todas as mulheres presentes. Grace permaneceu assustadoramente inconsciente durante todo o processo brutal do trabalho de parto, seu corpo operando em absoluto puro instinto animal de sobrevivência, contraindo e empurrando sem qualquer tipo de consciência mental ou controle voluntário de sua parte. Mama Lu trabalhou incansavelmente com mãos firmes, experientes e surpreendentemente gentis, guiando pacientemente o bebê através do canal de parto estreito, suas mãos manchadas de sangue constantemente verificando a posição da criança, ajustando quando necessário, falando constantemente em voz baixa, tranquilizadora e encorajadora mesmo sabendo que Grace não podia ouvi-la conscientemente. Vamos lá, pequenino precioso, você consegue fazer isso. Continue lutando por sua vida, continue lutando por sua mamãe que te ama tanto. O bom Deus não te trouxe até aqui através de todo este sofrimento terrível para te deixar agora, não quando você está tão perto da luz deste mundo. O sol estava começando a se pôr lentamente, lançando longas sombras dramáticas de laranja e púrpura através da pequena janela empoeirada da enfermaria e fazendo a pouca luz disponível ficar ainda mais fraca e difícil de trabalhar, quando finalmente, durante a última e mais intensa série de contrações poderosas que sacudiram o corpo inteiro de Grace como se ela fosse uma boneca de pano, Grace, ainda profundamente e assustadoramente inconsciente,
deu um último grande esforço involuntário que parecia vir de algum lugar primitivo e profundo dentro dela, e o bebê finalmente emergiu completamente do canal de parto em uma torrente de fluidos, um menino pequeno, visivelmente menor e mais frágil do que um bebê a termo normal deveria ser devido ao nascimento prematuro de um mês, seu corpinho minúsculo coberto de sangue materno, vernix caseoso branco cremoso e outros fluidos do nascimento, conectado ainda à sua mãe pelo cordão umbilical roxo azulado que pulsava fracamente com sangue. Mama Lu pegou o bebê escorregadio rapidamente mas com cuidado infinito em suas grandes mãos experientes, esperando com um aperto doloroso em seu coração o pior resultado. Bebês prematuros, especialmente aqueles nascidos de mães gravemente traumatizadas e em choque, muito frequentemente nasciam completamente quietos, sem vida, suas pequenas almas delicadas já tendo partido antes mesmo de terem a chance de respirar seu primeiro fôlego de ar terrestre. Ela se preparou mentalmente e emocionalmente para o trabalho triste, devastador e infelizmente familiar de ter que informar a família que a criança havia nascido morta. Mais uma pequena vida perdida ao horror brutal da escravidão. Mas então, para o absoluto choque, espanto e maravilhamento total de todos na sala abafada, o bebê não chorou da maneira estridente e desesperada que recém-nascidos normalmente fazem quando o ar atinge seus pulmões pela primeira vez. Em vez disso, para a surpresa completa de Mama Lu, ele abriu seus olhos minúsculos. Olhos que eram surpreendentemente alertas, focados e conscientes para qualquer recém-nascido. Muito menos um bebê prematuro que deveria estar lutando apenas para sobreviver seus primeiros minutos, e olhou diretamente, profundamente para Mama Lu com uma intensidade penetrante e quase sobrenatural que a fez recuar instintivamente vários centímetros, um arrepio inexplicável percorrendo sua espinha. E então aconteceu algo que absolutamente nenhuma das mulheres presentes jamais esqueceria pelo resto de suas vidas, não importa quanto tempo vivessem. O bebê, este ser humano minúsculo e aparentemente frágil que havia acabado literalmente de nascer apenas segundos atrás após um dos partos mais traumáticos e brutais que qualquer uma delas havia testemunhado em décadas de experiência, deliberadamente e claramente com intenção estendeu sua mãozinha minúscula, com dedos não maiores que gravetos finos, e tocou gentilmente o rosto enrugado e marcado pelo tempo de Mama Lu com uma delicadeza surpreendente. E no preciso momento em que aqueles pequenos dedos impossíveis fizeram contato direto com a pele calejada e envelhecida da velha parteira, uma onda poderosa e inegável de calor intenso mas não desconfortável e energia palpável, quase elétrica passou através dela com tal força que ela ofegou alto e involuntariamente, seu corpo inteiro se enrijecendo em choque. Era como se algo fundamental tivesse mudado dentro dela ao nível celular. Suas dores crônicas e constantes nas costas e joelhos, que a atormentavam implacavelmente há mais de 15 anos e que tornavam cada movimento uma provação dolorosa, subitamente desapareceram completamente, instantaneamente, como se nunca tivessem existido. Sua visão, que havia estado ficando progressivamente turva e nublada com cataratas nos últimos 2 anos, de repente clareou dramaticamente como se uma cortina suja tivesse sido arrancada de seus olhos, permitindo-lhe ver com uma nitidez e clareza que ela não experimentava desde que era uma mulher jovem de 20 anos. O que foi isso? Ela sussurrou com voz trêmula, cheia de espanto total, confusão profunda e um toque de medo reverente quase religioso, suas mãos ainda segurando o bebê silencioso mas agora tremendo visivelmente. Senhor Todo-Poderoso, o que acabou de acontecer comigo? Mama Lu ficou completamente paralisada, imóvel como uma estátua de sal por um longo momento que pareceu se estender por uma eternidade, olhando fixamente com olhos arregalados e descrentes para o bebê minúsculo que ela segurava em suas mãos grandes e trêmulas, seu coração batendo selvagem e irregularmente em seu peito como se tentasse escapar de sua caixa torácica. Sua mente girando em círculos confusos tentando processar e compreender o que havia acabado de experimentar. O menino ainda não chorava, e isso por si só já era extraordinária e preocupantemente incomum para absolutamente qualquer recém-nascido, muito menos um bebê prematuro que por todos os direitos deveria estar lutando e gritando por cada respiração preciosa. Em vez disso, ele simplesmente continuava olhando para ela com aqueles olhos escuros, profundos, penetrantes e incomumente alertas e focados, quase como se pudesse realmente ver através de sua aparência exterior, enxergar profundamente através de sua carne e osso, diretamente em sua própria alma imortal, lendo cada pensamento, cada memória,
cada pecado e cada virtude que ela havia acumulado ao longo de suas 6 décadas de vida difícil. A sensação física de calor intenso mas não queimante e energia vital quase elétrica que havia passado através de Mama Lu quando o bebê tocou seu rosto enrugado e marcado pelo tempo continuava reverberando e ecoando através de todo o seu corpo como ondas concêntricas se expandindo em um lago após uma pedra ser atirada, fazendo-a sentir mais viva, mais saudável, mais energizada, mais forte do que havia se sentido em literalmente décadas inteiras. Talvez desde que era uma jovem mulher de 20 e poucos anos, antes que o peso esmagador e acumulativo de uma vida inteira de trabalho brutal sob o sol escaldante, partos difíceis, má nutrição crônica e sofrimento constante começasse a quebrar lenta mas inexoravelmente seu corpo. Mama Lu, o que aconteceu com você? Você está bem? Perguntou Ruth com crescente preocupação audível em sua voz tensa, largando temporariamente os panos ensanguentados que estava usando para tratar as costas feridas de Grace e levantando-se desajeitadamente de sua posição ajoelhada para se aproximar da parteira, notando com alarme e genuíno a expressão estranha de choque profundo, espanto total e algo que parecia quase medo reverente no rosto normalmente calmo e controlado de Mama Lu. Você ficou completamente pálida de repente, como se tivesse visto um fantasma ou tido algum tipo de visão. Você precisa sentar antes que desmaie. Mama Lu balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro, como se estivesse emergindo de um transe profundo ou acordando de um sonho particularmente vívido e perturbador, tentando desesperadamente encontrar palavras adequadas em qualquer língua humana para descrever precisamente o que havia experimentado. Mas como ela poderia possivelmente explicar algo tão completamente extraordinário? Algo que desafiava toda a lógica, razão, ciência médica e até as leis naturais básicas do universo como ela as entendia? Todas as minhas dores sumiram completamente, Ruth. Ela disse finalmente com voz baixa, hesitante e profundamente confusa, quase como se temesse que simplesmente falar as palavras em voz alta de alguma forma quebrasse o encanto e fizesse suas dores retornarem. Minhas costas que doíam terrivelmente cada vez que eu me curvava, meus joelhos que rangiam e ardiam cada vez que eu subia ou descia escadas, todas as dores e rigidez que me atormentavam constantemente há 15 longos anos. Tudo simplesmente desapareceu instantaneamente, sumiu completamente como fumaça no vento. E minha visão? Você sabe como tem estado ficando turva e nublada progressivamente nos últimos 2 anos, como eu tenho que apertar os olhos para ver qualquer coisa a mais de poucos pés de distância. Bem, agora está perfeitamente clara. Mais clara e nítida do que esteve em décadas. Posso ver cada detalhe minúsculo de seu rosto, cada linha, cada poro, cada fio de cabelo individual com perfeita claridade. Foi quando ele me tocou, quando esse bebê extraordinário estendeu sua mãozinha e tocou meu rosto. Senti algo passar através de mim, algo poderoso e inexplicável. As outras mulheres, Ruth, Sarah e Dinah, trocaram olhares profundamente incertos entre si, seus rostos mostrando claramente que não sabiam se deveriam realmente acreditar no que Mama Lu estava dizendo ou se talvez a velha parteira estava tendo algum tipo de episódio mental, alucinação ou colapso nervoso devido ao estresse psicológico extremo e à tensão emocional da situação traumática com Grace e o parto de emergência. Mas então Sarah, que estava posicionada mais próxima do colchão onde Grace ainda jazia inconsciente, notou algo mais. Algo que fez seu sangue gelar e seu coração quase parar. Olhem para Grace. Ela exclamou de repente com voz aguda e trêmula, apontando com mão trêmula e dedo estendido para o corpo imóvel da mãe. Algo está acontecendo com o corpo de Grace. Olhem para as costas dela. Todas as mulheres imediatamente voltaram sua atenção completa e focada para o corpo inconsciente de Grace deitado de bruços no colchão manchado de sangue. E para seu absoluto assombro, espanto total e até terror quase supersticioso, elas podiam ver com seus próprios olhos algo completamente impossível, algo que violava todas as leis conhecidas de medicina, biologia e cura humana acontecendo lenta mas visivelmente diante delas em tempo real. As feridas terríveis, horríveis e profundas em suas costas brutalmente chicoteadas, os cortes rasgados e irregulares deixados pelo chicote cruel com pontas de metal, feridas que haviam estado sangrando copiosamente e abundantemente há apenas momentos atrás. Feridas que deveriam sob circunstâncias normais levar semanas ou até meses para curar adequadamente e que certamente deixariam cicatrizes grossas, elevadas,
desfigurantes e permanentes, estavam se fechando. Não rapidamente como mágica instantânea de algum conto de fadas infantil, mas definitivamente, inegavelmente, perceptivelmente, as bordas rasgadas e irregulares da carne lacerada estavam lentamente se movendo juntas, se unindo, fundindo-se, o sangramento estava parando e coagulando. A pele estava se regenerando de uma forma que simplesmente não era natural, que não poderia ser explicada por qualquer conhecimento médico existente, processo de cura normal ou compreensão científica de como o corpo humano funcionava. Isso não é possível segundo qualquer lei natural que eu conheço, sussurrou Dinah com voz rouca e assustada, fazendo automaticamente e repetidamente o sinal da cruz cristã sobre seu próprio peito com mãos visivelmente trêmulas, seus olhos arregalados de medo quase primitivo. Isso é obra de Deus Todo-Poderoso. Ou do próprio diabo. Não sei qual dos dois, mas é certamente poder sobrenatural além da compreensão humana. Mamalu, ainda segurando cuidadosamente o bebê extraordinariamente silencioso e calmo em seus braços, olhou lentamente para baixo para examinar o pequeno ser humano que ela segurava com uma mistura complexa e conflitante de profunda admiração, medo reverente, confusão total e até um toque de terror supersticioso. Este não é um bebê comum ou normal de forma alguma, ela disse suave mas firmemente, sua voz grave carregada com certeza absoluta nascida de décadas de experiência trazendo centenas de crianças ao mundo. Este menino minúsculo tem um dom extraordinário, algo especial e poderoso, algo que eu nunca vi, nunca ouvi falar, nunca imaginei possível em todos meus 63 anos de vida e em todas as décadas que passei trazendo bebês ao mundo. Ele claramente tem o toque divino de cura milagrosa que lemos nas Escrituras Sagradas sobre Jesus Cristo e seus discípulos. Como se para confirmar e validar suas palavras impressionantes, o bebê finalmente emitiu um som, não um choro agudo e desesperado como recém-nascidos normalmente fazem, mas um pequeno suspiro suave, tranquilo e satisfeito, quase como se estivesse profundamente aliviado por ter cumprido com sucesso algum propósito importante ou missão sagrada. E então, adicionando mais uma camada de choque e maravilhamento à situação já surreal, Grace começou a se mexer e mostrar sinais de vida consciente pela primeira vez em horas. Seus olhos, que haviam estado firmemente fechados em inconsciência profunda por mais de 3 horas torturantes, tremeram levemente sob as pálpebras e então lentamente, gradualmente se abriram, piscando repetidamente enquanto tentavam focar e ajustar a luz fraca da enfermaria. Ela parecia completamente confusa, profundamente desorientada e perdida, sua mente obviamente lutando para processar e entender onde exatamente estava, o que havia acontecido com ela, porque seu corpo doía em tantos lugares diferentes, e quanto tempo havia passado desde o chicoteamento brutal. Meu bebê, foram as primeiras palavras fracas, roucas e desesperadas que saíram de seus lábios secos, rachados e sangrando levemente. Onde está meu bebê? Ele nasceu? Ele está vivo? Por favor, alguém me diga que ele está vivo. Lágrimas quentes de pura alegria indescritível, alívio profundo e gratidão avassaladora a Deus inundaram instantaneamente os olhos cansados de Ruth quando ela deixou cair os panos ensanguentados e correu desajeitadamente mais rápido quanto suas pernas velhas permitiam para o lado de sua filha amada. Ele está vivo, Grace. Graças ao Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, ele está vivo e saudável. Você tem um menino lindo, perfeito. E você também está viva, o que é um milagre em si mesmo depois de tudo que passou. Louvado seja o Senhor Jesus. Nas horas que se seguiram ao nascimento miraculoso, as 5 mulheres na enfermaria, Grace, agora acordada mas fraca, sua mãe Ruth, Mamalu, Sarah e Dinah, sentaram-se em círculo fechado, suas vozes baixas e urgentes enquanto discutiam o que haviam testemunhado e, mais importante, o que deveriam fazer com esse conhecimento perigoso. O bebê, que Grace nomeou Samuel após seu próprio pai que havia sido vendido anos atrás, estava dormindo pacificamente nos braços de sua mãe, seu pequeno peito subindo e descendo com respirações regulares que pareciam surpreendentemente fortes para uma criança prematura. Nós não podemos contar para ninguém sobre isso, disse Mamalu com firmeza, sua voz carregada com décadas de sabedoria sobrevivente de uma mulher que conhecia muito bem os perigos de ser um escravo com algo que os brancos pudessem considerar valioso ou ameaçador. Se o Senhor Vestuou descobrir que este bebê tem algum tipo de poder de cura,
ele vai explorá-lo. Ele vai usar esta criança, vai trabalhar ele até a morte curando os brancos ricos que pagarão fortunas por esse serviço. Ou pior, ele pode decidir que é feitiçaria, trabalho do diabo, e matar o bebê, completou Ruth sombriamente, suas mãos apertando protetoramente o corpo de sua filha e neto. Vocês todas sabem como os brancos são supersticiosos sobre coisas que não entendem. Eles chamam nossos remédios de ervas de bruxaria. Eles dizem que nossas orações são paganismo. Um bebê que pode curar com um toque? Eles vão dizer que é possessão demoníaca. Grace olhou para baixo para o rosto pacífico de seu filho, sentindo um amor feroz e protetor crescer em seu peito. Então nós mantemos em segredo, ela disse com determinação surpreendente para alguém que havia passado por tal trauma apenas horas antes. Samuel nunca pode saber sobre seu dom, pelo menos não até que seja seguro. Nós não podemos deixar ele tocar outras pessoas na frente de testemunhas. Não podemos chamar atenção para ele de forma alguma. Mas Grace, protestou Sarah hesitantemente, e se seu dom puder ajudar pessoas? E se ele puder curar os doentes, salvar vidas? Como podemos esconder isso quando poderia fazer tanto bem? Foi Dinah quem respondeu, sua voz baixa e triste. Porque nós não somos livres, Sarah. Porque nossos dons, nossos talentos, nossos próprios corpos não nos pertencem. Tudo que temos pode ser tomado e usado contra nós pelos brancos. Este bebê é propriedade de Vestuou por lei. Se Vestuou descobrir o que ele pode fazer, Samuel nunca terá uma vida própria. Ele será uma ferramenta, nada mais. As mulheres sentaram em silêncio pesado por um momento, o peso da verdade das palavras de Dinah oprimindo todas elas. Finalmente, Mama Lu falou novamente. Nós fazemos um juramento aqui e agora, as 5 de nós. Juramos por tudo que é sagrado que nunca revelaremos o segredo de Samuel para ninguém fora deste círculo. Nem para nossos maridos, nem para nossos filhos, nem para nossos amigos mais próximos. O que aconteceu aqui hoje morre conosco, até o dia em que Samuel seja velho o suficiente e sábio o suficiente para decidir por si mesmo o que fazer com seu dom. Uma por uma, cada mulher colocou sua mão sobre o corpo do bebê dormindo e fez o juramento solene. Mas mesmo enquanto faziam essa promessa, todas elas sabiam no fundo de seus corações que manter tal segredo seria quase impossível. Vestuou já sabia que Grace havia dado à luz, isso não poderia ser escondido. E ele havia visto o estado de Grace após o chicoteamento. Se ele decidisse verificar suas costas e não visse as feridas terríveis que deveriam estar lá, que explicação poderiam dar? Nós dizemos que Mama Lu é uma curandeira milagrosa, sugeriu Ruth pensativamente. Dizemos que ela usou ervas especiais, remédios secretos passados por sua avó que era da África. Os brancos já acreditam que temos conhecimento de plantas e curas que eles não entendem. Não é uma mentira completa. Mama Lu realmente é uma curandeira excelente. Mama Lu assentiu lentamente. Sim, isso pode funcionar. E eu tomarei o crédito. Tomarei qualquer punição se Vestuou ficar suspeito. Mas vocês todas, ela olhou intensamente para cada mulher, precisam prometer que protegerão este menino com suas vidas se necessário. Ele é especial. Não sei se é um presente de Deus ou algo mais, mas ele é especial, e pessoas especiais em correntes sempre estão em perigo. 3 dias após o nascimento de Samuel, o Sr. Edmund Vestuou finalmente decidiu verificar se sua propriedade danificada, como ele cinicamente se referia a Grace, havia sobrevivido ao castigo e ao parto. Ele entrou na enfermaria no meio da manhã, acompanhado por seu filho mais velho, Thomas Vestuou, um jovem de 25 anos que estava sendo preparado para eventualmente assumir a plantação e que compartilhava completamente a crueldade e falta de empatia de seu pai. Grace estava sentada em seu colchão, Samuel nos braços, amamentando-o tranquilamente. Ela levantou os olhos quando os 2 homens brancos entraram, e instintivamente puxou o bebê mais perto de seu peito, seu corpo tenso com medo. Então você sobreviveu, comentou Vestuou casualmente, como se estivesse observando o clima. Imaginei que seria assim. Você sempre foi uma das mais resistentes. E o bebê também vive. Sim, senhor, respondeu Grace em voz baixa,
mantendo os olhos baixos em deferência submissa como era esperado de escravos ao falar com brancos. Ele nasceu pequeno, mas está forte, senhor. Vestuou aproximou-se, olhando para o bebê com o mesmo olhar avaliador que daria a um bezerro ou potro recém-nascido, calculando seu valor futuro como propriedade. Ele é pequeno de fato. Prematuro? Bem, se ele sobreviver aos primeiros meses, pode valer algo eventualmente. Dê-lhe um nome para os registros. Samuel, senhor, disse Grace rapidamente. Eu o chamei de Samuel. Samuel, repetiu Vestuou, fazendo uma anotação mental. Então seus olhos se estreitaram com suspeita quando algo lhe ocorreu. Espere. Você foi chicoteada 3 dias atrás. 10 golpes pesados que abriram suas costas completamente. Como você está sentada tão confortavelmente? Mostre-me suas costas. O coração de Grace quase parou. Este era o momento que todas as mulheres temiam. A confrontação inevitável que poderia revelar tudo. Ela olhou desesperadamente para Mamalu, que estava do outro lado da sala, e viu a velha parteira dar um pequeno aceno encorajador. Com mãos trêmulas, Grace cuidadosamente passou Samuel para os braços de Ruth, que estava sentada ao seu lado, e então lentamente ficou de pé e virou-se, levantando a parte de trás de sua camisa para expor suas costas. Vestuou e seu filho se aproximaram para examinar, e suas expressões mudaram de expectativa para confusão e então para suspeita. Onde deveria haver feridas abertas e carne rasgada, havia apenas linhas rosadas de pele nova, cicatrizes que pareciam ter semanas ou meses de idade, não dias. O que diabos? Murmurou Thomas Vestuou, estendendo a mão para tocar uma das linhas cicatrizadas, fazendo Grace estremecer com o contato não convidado. Pai, essas feridas estão quase completamente curadas. Como isso é possível em apenas 3 dias? O senhor Vestuou, sua suspeita agora totalmente despertada, voltou-se bruscamente para Mamalu. Você, velha, você tratou dela. O que você fez? Que tipo de feitiçaria você usou? Mamalu, que havia antecipado exatamente essa acusação, aproximou-se calmamente com uma dignidade que somente décadas de sobrevivência poderiam produzir. Não é feitiçaria, senhor, é conhecimento antigo de cura que minha avó me ensinou quando eu era criança na África. Certas ervas e raízes, quando combinadas da maneira certa e aplicadas no momento certo, podem acelerar tremendamente o processo de cura. Eu usei uma pasta especial feita de aloe vera selvagem, raiz de confrei, mel e algumas outras plantas que crescem na floresta. É por isso que tantos dos escravos que eu trato se recuperam mais rápido do que os pacientes do médico branco da cidade. Nossas maneiras antigas são poderosas, senhor. Era uma explicação plausível, construída cuidadosamente para explorar as crenças existentes dos brancos sobre conhecimento misterioso africano, enquanto permanecia dentro dos limites do que eles considerariam possível verso sobrenatural. Vestuou estudou Mamalu por um longo momento, seus olhos estreitando com suspeita mas também com interesse. Se esta velha escrava realmente tinha remédios que podiam curar feridas tão rapidamente, isso representava valor econômico significativo. Escravos feridos que se recuperavam rapidamente significavam menos tempo perdido de trabalho. O senhor Edmund Vestuou não era facilmente enganado, e algo sobre toda a situação não se encaixava perfeitamente em sua mente suspeita. Ele havia aplicado punições corporais brutais a dezenas de escravos ao longo dos anos e conhecia intimamente quanto tempo feridas de chicoteamento levavam para curar. Tipicamente semanas, às vezes meses se infecção ocorresse, e sempre deixavam cicatrizes grossas e levantadas, não estas linhas finas e suaves que via nas costas de Grace. Remédios de ervas, ele repetiu com ceticismo óbvio na voz. Sua avó africana. Conveniente. Muito conveniente. Ele caminhou lentamente ao redor da enfermaria, suas mãos cruzadas atrás das costas, seus olhos observando cada detalhe da sala e das mulheres presentes com intensidade penetrante. Thomas, ele disse de repente para seu filho, vá buscar Jeremia da oficina de ferreiro. Diga-lhe para trazer sua mão esquerda, aquela que ele queimou severamente no fogo ontem. Vamos testar esses remédios milagrosos de Mamalu. O coração de cada mulher na sala afundou com essa ordem.
Jeremia era um ferreiro escravo de meia-idade que havia acidentalmente colocado a mão nas brasas quentes no dia anterior enquanto trabalhava, resultando em queimaduras severas de 3º grau que Mama Lu havia tratado com seus remédios reais de ervas. A queimadura era horrível, a pele carbonizada e bolhas, e normalmente levaria meses para curar, provavelmente deixando a mão permanentemente danificada e reduzindo o valor de Jeremia como trabalhador especializado. Thomas saiu rapidamente e retornou minutos depois com Jeremia, cuja mão esquerda estava envolta em bandagens manchadas de fluidos de ferida. O homem parecia confuso e assustado, não entendendo por que havia sido convocado à enfermaria. Remova as bandagens, ordenou Vestuou. Mama Lu aproximou-se e cuidadosamente desenrolou as ataduras, revelando a queimadura feia por baixo, carne vermelha e brilhante, áreas de pele necrótica preta, bolhas cheias de fluido. Jeremia gemeu de dor quando o ar tocou a ferida exposta. Vestuou examinou a queimadura criticamente. Então voltou-se para Mama Lu. Aplique seus remédios mágicos. Agora. Na minha presença. E veremos quão rápido isso cura. Mama Lu assentiu lentamente, sua mente trabalhando rapidamente. Ela foi até suas prateleiras de suprimentos medicinais e começou a preparar uma pasta usando os mesmos ingredientes que havia descrito: aloe vera, raiz de confrei moída, mel e alguns outros componentes. Era realmente um remédio de cura eficaz que ela usava há décadas, embora nunca tivesse o poder milagroso de curar feridas em dias ao invés de semanas. Enquanto ela trabalhava, preparando a pasta em uma tigela pequena, Grace observava com crescente pânico. Ela sabia o que seu pai estava fazendo. Ele estava testando a história de Mama Lu. E quando as queimaduras de Jeremia não curassem milagrosamente em 3 dias como as costas de Grace haviam feito, Vestuou saberia que algo mais estava acontecendo. Ela olhou para baixo para Samuel dormindo pacificamente nos braços de sua avó Ruth. O bebê estava tão quieto, tão calmo, aparentemente alheio ao perigo que o cercava. E então Grace teve uma ideia desesperada e perigosa, mas talvez a única maneira de proteger o segredo de seu filho. Senhor, ela disse suavemente, sua voz hesitante, posso fazer um pedido? Vestuou voltou-se para ela com sobrancelhas levantadas em surpresa. Escravos raramente falavam a menos que fossem diretamente questionados. Que tipo de pedido? Jeremia é o marido da minha prima Sara. Grace improvisou rapidamente, indicando Sara que estava parada nervosamente perto da parede. Ela está grávida também. Senhor, com seu primeiro filho. Ver a mão de seu marido tão terrivelmente queimada tem deixado ela muito perturbada, com medo de que ele não possa mais trabalhar e seja vendido. Eu gostaria de rezar por ele, se o Senhor permitir. Apenas uma breve oração pedindo a Deus para abençoar os remédios de Mama Lu e ajudar sua mão a sarar. Era um risco calculado. Vestuou, apesar de toda sua crueldade, era um cristão professoralmente devoto que ia à igreja todos os domingos e frequentemente citava a Bíblia para justificar a escravidão como a ordem natural de Deus. Ele não poderia razoavelmente se opor a uma oração simples sem parecer irreligioso. Faça rápido então, ele resmungou, acenando impaciente com a mão. Grace levantou-se lentamente de seu colchão, suas pernas ainda fracas mas funcionais, e caminhou até onde Jeremia estava sentado com sua mão queimada estendida enquanto Mama Lu aplicava a pasta de ervas. Ela gesticulou para Ruth trazer Samuel, e sua mãe obedientemente trouxe o bebê dormindo. Grace pegou seu filho nos braços, segurando-o de uma forma que parecia natural e maternal, mas que também posicionava estrategicamente a pequena mão do bebê de modo que pudesse potencialmente tocar Jeremias se a oportunidade surgisse. Querido Senhor Jesus, Grace começou em voz alta, fechando os olhos e inclinando a cabeça em pose de oração. Nós te pedimos humildemente para olhar com misericórdia para nosso irmão Jeremia. Tu és o grande curador, aquele que fez os cegos verem e os coxos andarem. Abençoa os remédios que Mama Lu preparou com sua sabedoria antiga. Permite que esta queimadura sare rapidamente para que Jeremia possa continuar seu trabalho e sustentar sua esposa e filho que virá. Em teu nome sagrado nós oramos. Amém. Amém, murmurou Mama Lu, e as outras mulheres ecoaram.
Vestuou e Thomas observavam com expressões de tédio mal disfarçado. Para eles, essa era apenas mais uma demonstração da superstição religiosa dos escravos. Mas o que eles não viram, o que não poderiam ter visto porque Grace havia posicionado seu corpo cuidadosamente para bloquear a visão, foi o momento preciso durante a oração quando ela baixou Samuel um pouco, permitindo que a mãozinha do bebê roçasse a pele do braço de Jeremias logo acima da queimadura. Foi o toque mais breve, durando menos de 2 segundos, e então Grace imediatamente puxou Samuel de volta contra seu peito. Mas naqueles 2 segundos, Jeremias sentiu algo, uma onda de calor que começou no ponto de contato e se espalhou rapidamente pelo seu braço, descendo até sua mão ferida. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ele olhou para Grace, que lhe deu um olhar penetrante e significativo, um olhar silencioso que dizia claramente: não reaja. Não diga nada. Finja que nada aconteceu. Jeremias, confuso mas inteligente o suficiente para entender que algo importante estava acontecendo que ele não compreendia completamente, simplesmente acenou levemente e baixou os olhos. A dor que havia estado pulsando em sua mão queimada por 2 dias havia diminuído significativamente, reduzida a um desconforto surdo. Muito edificante, disse Vestuou sarcasticamente. Agora termine de enfaixar a mão dele, Mamalu, e mande-o de volta ao trabalho. Trabalho leve por alguns dias, ele não será de muita utilidade com uma mão. Mamalu cuidadosamente envolveu a mão de Jeremias novamente com bandagens limpas, seus dedos trabalhando rapidamente. Enquanto fazia isso, ela podia sentir através do tecido que algo havia mudado. A pele não estava mais tão quente ao toque, as bolhas pareciam um pouco menores, embora fosse difícil ter certeza. Ela manteve sua expressão neutra e profissional. Voltarei para verificar isso amanhã, disse ela para Jeremias, e reaplicar os remédios. Com a graça de Deus e cura apropriada, você deverá recuperar algum uso da mão em algumas semanas. Semanas, repetiu Vestuou, fixando Mamalu com um olhar penetrante. Não dias. Você entende que estarei observando pessoalmente o progresso de Jeremias. E se essa queimadura não estiver curando no ritmo normal que eu esperaria, teremos outra conversa sobre essas feridas milagrosamente curadas nas costas de Grace. A ameaça implícita era clara. Depois que Vestuou e Thomas saíram da enfermaria, um silêncio pesado desceu sobre as mulheres restantes. Jeremias olhou de uma para outra, completamente perdido. O que acabou de acontecer? Ele perguntou. Minha mão? A dor se foi quase completamente. E senti algo estranho quando você orou, Grace, como calor passando através do meu braço. Sarah correu para seu marido, verificando sua mão enfaixada com preocupação e confusão. As mulheres trocaram olhares, e foi Ruth quem finalmente falou. Jeremias, você precisa prometer por tudo que é sagrado que nunca repetirá o que vou te contar. Sua vida e a vida deste bebê dependem disso. Nas semanas que se seguiram aquele dia perigoso na enfermaria, a vida na plantação Vestuou continuou com sua rotina brutal normal de trabalho do amanhecer ao anoitecer, punições ocasionais e a miséria constante da escravidão. Mas sob a superfície da normalidade, algo extraordinário estava se desenrolando. A queimadura na mão de Jeremias, que deveria ter levado meses para curar e provavelmente teria deixado sua mão permanentemente deformada e parcialmente inútil, curou-se em apenas 2 semanas. Em 2 semanas, a pele carbonizada havia se regenerado completamente, as bolhas haviam desaparecido sem deixar cicatrizes significativas, e Jeremias recuperou plena funcionalidade de todos os seus dedos. Foi uma recuperação tão notável, tão inexplicável pelos padrões médicos normais, que o Sr. Vestuou convocou o Dr. Harrison, o médico branco da cidade vizinha, para examinar Jeremias pessoalmente. Dr. Harrison, um homem de 50 e poucos anos com óculos de arame e uma barba grisalha bem aparada, examinou a mão de Jeremias extensivamente, virando-a de um lado para o outro à luz, comparando com as notas que havia feito quando havia visto a queimadura originalmente logo após o acidente. Extraordinário, ele murmurou repetidamente. Absolutamente extraordinário. Eu vi a queimadura original, era severa o suficiente que eu disse a você, Sr. Vestuou, que este homem provavelmente perderia o uso de pelo menos 2 dedos permanentemente. Mas isto,
Ele apontou para a mão curada. Isto é cicatrização em um nível que eu raramente vi. Quem tratou isto? Uma das minhas escravas velhas, uma parteira chamada Mamalu, respondeu Vestuou, observando a reação do médico cuidadosamente. Ela afirma usar remédios de ervas antigos africanos passados por sua avó. Você acha que ervas simples poderiam realmente produzir tais resultados? Dr. Harrison hesitou, claramente dividido entre seu orgulho profissional e a evidência inegável diante dele. Bem, existem certamente propriedades medicinais em várias plantas que a medicina tradicional ainda está descobrindo. Os índios nativos e africanos desenvolveram conhecimento extenso de botânica ao longo de séculos. É plausível que combinações específicas de ervas, quando aplicadas apropriadamente, poderiam de fato promover cicatrização acelerada. Eu gostaria de falar com esta Mamalu, aprender sobre seus métodos. Isso poderia ser bastante valioso. Vestuou sorriu, não um sorriso caloroso, mas um sorriso calculista de um homem de negócios vendo oportunidade de lucro. Talvez possamos arranjar isso, doutor. Por uma taxa apropriada, é claro. E assim começou um arranjo onde Dr. Harrison pagava ao Sr. Vestuou uma quantia substancial para ter sessões regulares com Mamalu, durante as quais ela lhe ensinava sobre várias ervas medicinais, suas preparações e aplicações. Era uma situação irônica. Mamalu compartilhava seu conhecimento genuíno de cura tradicional, que era valioso por si só, enquanto o verdadeiro segredo do poder de cura milagroso permanecia cuidadosamente escondido. O círculo de pessoas que conheciam o verdadeiro segredo de Samuel cresceu lentamente, mas permaneceu pequeno e extremamente leal. As 5 mulheres originais, Grace, Ruth, Mamalu, Sara e Dinah, Jeremia, e eventualmente mais 3 ou 4 escravos de confiança que foram curados pelo toque do bebê sob circunstâncias cuidadosamente controladas. Cada pessoa que foi admitida ao segredo fez o juramento solene de nunca revelar a verdade, entendendo que a vida de Samuel dependia de silêncio absoluto. Samuel cresceu para ser uma criança silenciosa e incomumente séria. Mesmo quando bebê, ele raramente chorava. Em vez disso, quando desconfortável ou com fome, ele simplesmente olhava para sua mãe com aqueles olhos penetrantes e sábios até que ela atendesse suas necessidades. Quando começou a falar por volta de 1 ano de idade, suas primeiras palavras não foram mama ou papa, mas dói, apontando para o joelho esfolado de outra criança escrava. Grace rapidamente o distraiu, mas o incidente a encheu de medo. Seu filho podia de alguma forma sentir a dor dos outros, sabia instintivamente quando alguém estava ferido e queria ajudar. À medida que Samuel crescia, Grace e Ruth ensinaram-o cuidadosamente a esconder seu dom, a nunca tocar outras pessoas casualmente, a sempre manter as mãos para si mesmo. Disseram-lhe que ele era diferente, mas que essa diferença tinha que ser um segredo porque pessoas más poderiam machucá-lo se descobrissem. Era um fardo pesado para uma criança pequena carregar, mas Samuel, com sua maturidade incomum, parecia entender. Em 1865, quando Samuel tinha 4 anos, a Guerra Civil terminou e a escravidão foi abolida. A plantação Vestuou, como muitas outras, entrou em colapso economicamente sem trabalho escravo gratuito. Edmund Vestuou morreu de ataque cardíaco apenas meses após a emancipação. Alguns diziam de puro choque e raiva de perder sua propriedade. Grace, Ruth, Mamalu e os outros ex-escravos deixaram a plantação e se mudaram para uma pequena comunidade de libertos em uma cidade próxima. E ali, finalmente livre, Samuel pôde começar a aprender sobre e desenvolver seu dom extraordinário sem medo de exploração ou punição. Ele cresceu para se tornar um curandeiro lendário, trabalhando sob a cobertura de ser um herbalista tradicional, mas secretamente usando seu toque milagroso para curar os doentes e feridos. Ele nunca cobrou dinheiro, dizendo sempre que seu dom era de Deus e não deveria ser vendido. E para o resto de sua longa vida, Samuel carregou as cicatrizes invisíveis de ter nascido em correntes, de ter seu dom nascido do sofrimento brutal de sua mãe, de crescer em um mundo onde ser especial significava estar em perigo. Mas ele usou essas cicatrizes como motivação para curar outros, para aliviar sofrimento onde quer que o encontrasse, e para provar que mesmo das circunstâncias mais escuras, extraordinária luz e bondade poderiam emergir.